Estamos ao vivo. Olá, meu nome é Caio Mirabelli, sou o presidente da Comissão de Ciências Políticas e Economia da OAB do Rio de Janeiro. O tema da aula de hoje é regimes totalitários. Para quem não sabe, o totalitarismo é o sistema de governo em que todos os poderes ficam concentrados nas mãos de um único líder. Ou seja, no totalitarismo, o poder executivo, poder judiciário e poder legislativo ficam nas mãos de uma única pessoa. No totalitarismo, não havia uma democracia. No totalitarismo, não existe direitos individuais ao povo. No regime totalitário, o líder toma decisões de acordo com suas próprias vontades e desejos, mesmo havendo os poderes judiciário e legislativo não tinham forças para intervir nas decisões do governo. Vamos agora ver as principais características de um regime totalitário. Ao estudar história da humanidade, percebemos que os regimes totalitários possuem um forte nacionalismo, um forte patriotismo. Os regimes totalitários sempre desenvolvem a indústria bélica do país. Nos regimes totalitários, há uma forte oposição à democracia, há um forte antiliberalismo. Nos regimes totalitários, que é uma forma de governo, em que o líder exerce o poder com suas vontades e desejos, não há uma divisão dos poderes. O ditador exerce os três poderes. Num regime totalitário, para se evitar a oposição política, eles costumam proibir ou controlar os partidos políticos, costumam prender os opositores políticos, aplicam a censura aos meios de comunicação, proíbem manifestações públicas da oposição e atacam, proíbem os direitos civis. Nos regimes totalitários, eles costumam apoiar o seu poder no uso das forças armadas. Mas há uma pequena diferença entre o totalitarismo e uma ditadura. A ditadura, ela impõe o seu poder no uso do silêncio. O totalitarismo, ele obriga as pessoas a falar e apoiá-los. Vou agora listar alguns exemplos de regimes totalitários na humanidade. Vamos bem lá para trás. Nós temos o absolutismo monárquico, em que o rei ele era o Estado. O rei ele era Deus. O absolutismo monárquico é um sistema de governo onde os reis governavam todos. O rei ele era o poder executivo, administrava o Estado. O rei ele era o poder legislativo porque ele criava as leis. O rei ele era o poder judiciário porque ele aplicava as leis e julgava os conflitos. No absolutismo monárquico, os reis governavam todos, submetendo o regime impiedoso sobre os camponeses e comerciantes. Um segundo exemplo de regime totalitário foi o fascismo que surgiu na Itália
no governo de Benito Mussolini, onde foram perseguidos os imigrantes. Um terceiro exemplo de regime totalitário foi o nazismo, que surgiu na Alemanha, no governo de Adolf Hitler. E esse governo perseguiu judeus, ciganos, negros e homossexuais. Um exemplo mais atual de um regime totalitário é a Coreia do Norte, liderado por Kim Jong-un. Então, todas as características que um regime totalitário tem, a ditadura tem. Só uma diferença. A ditadura usa o silêncio para manter a sua dominação. E o regime totalitário, ele obriga o cidadão a apoiá-lo, a fazer a propaganda positiva dele. Agora, tivemos regimes totalitários fascistas, como eu falei aqui. E o fascismo, além de ser um sistema de governo, é um modelo econômico. Falamos aqui do nazismo como um regime totalitário. O nazismo também é uma forma de governo e também é um sistema econômico. Só que também tivemos regimes totalitários socialistas, com Stalin, na antiga União Soviética. Tivemos um regime totalitário no Brasil com Getúlio Vargas, que era o trabalhismo. O trabalhismo também é um modelo econômico, um sistema econômico. Só que ser trabalhista, ser socialista, ser nazista, ser fascista, não necessariamente é um regime totalitário. Graças a Deus que não tivemos outros exemplos de fascismo e nazismo no mundo. Isso acabou. Claro que hoje em dia eles querem voltar com essas coisas horrorosas, mas a princípio isso tudo acabou. Não teve um segundo governo fascista, não teve um segundo governo nazista. Mas nós tivemos no Brasil um segundo governo trabalhista, que foi de João Goulart. Então nós tivemos um regime totalitário com Getúlio Vargas usando o trabalhismo e tivemos um governo democrata e democrático com João Goulart usando o mesmo trabalhismo. Então ser trabalhista não é ser ditador, não é ser totalitário. Nós tivemos o governo de Stalin, um governo socialista, foi um regime totalitário na União Soviética, mas também tivemos no Chile o governo de Salvador Allende, que também era socialista, e não era ditador, e não era totalitário. Então é importante deixar claro que você ser socialista, trabalhista, não é ser ditador nem totalitário. Porque o socialismo, ele é uma forma de governo, mas ele também é um modelo econômico. O trabalhismo, ele é um modelo econômico. O socialismo, o trabalhismo podem ser aplicados em regimes totalitários, como podem ser aplicados na democracia. Na democracia. No Brasil, as leis não permitem apologia ao nazismo ou fascismo. Não permitem. Mas, de acordo com a experiência histórica, seria muito difícil no sistema democrático, na democracia, se implantar o nazismo, o fascismo, porque eles são anti-direitos humanos. Eles perseguem pessoas, eles perseguem minorias, eles fazem mal às pessoas. Então eu acho que na democracia não teria um avanço do nazismo e do fascismo, ainda bem. Porém, somente em regimes totalitários, o fascismo e o nazismo foram implantados, nunca numa democracia. Encerro mais uma aula no curso de mentoria jurídica da OAB do Rio de Janeiro.
Agradeço a presidente Ana Tereza Basílio pelo convite. Agradeço a doutora Thais Fontes e toda a sua equipe pelo apoio, logística e acesso. Até a próxima aula. Um forte abraço.